Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Sônia era uma jovem de 17 anos que morava numa comunidade rural com os pais e os irmãos. Sua família era muito humilde, viviam do que plantavam e da criação de animais, assim como as outras famílias que moravam ali perto. Até que um dia aconteceu uma tragédia. Por conta das fortes chuvas dos últimos dias, a terra estava muito encharcada e acabou acontecendo um deslizamento de terra no morro onde a comunidade havia se instalado. A devastação foi imensa. As plantações foram arruinadas e os animais de criação também morreram, sem contar o número de vítimas, que foram muitas. Sônia, inclusive, acabou perdendo o pai nesta tragédia. Ela era a mais velha entre os irmãos e, depois de muito lamentar, sem ver outra alternativa, resolveu ir embora para a cidade para ver se conseguia arranjar um emprego para poder alimentar a família. Sua mãe não queria que ela fosse, era contrária, até porque, além de ser tão novinha, ela não conhecia nada, nem ninguém, mas a jovem acabou convencendo a mãe de que, se não fizesse isso, todos acabariam morrendo de fome. Sônia, no entanto, não fazia a mínima ideia do que esperava quando chegasse à cidade. Caminhou a pé por muitos quilômetros, passou fome, frio, sede, até que, como se fosse Deus, atendendo às suas orações, um verdadeiro anjo acabou cruzando o seu caminho. Ele estava caminhando pelo acostamento quando aquele carro parou. O motorista era um homem muito simpático. Perguntou o nome dela, para onde estava indo, se queria uma carona. O estranho foi que Sônia não ficou com medo, pois ele parecia ser uma pessoa tão boa, de modo que não só aceitou a carona até a cidade, como também lhe contou a sua história, o que tinha acabado de passar. E numa dessas coincidências, aquele homem, que se apresentou como Raul, disse que era engenheiro. Lhe falou que sua esposa estava procurando alguém para trabalhar como doméstica. Ele, inclusive, ligou para a esposa, na mesma hora, para ver se ela já tinha conseguido alguém, e como ela respondeu que não, Raul acabou levando Sônia para sua casa para conversar com a mulher. Ele se comoveu com a história da moça e só quis ajudar. Andréia, a esposa de Raul, ao saber de tudo o que Sônia tinha passado, também se comoveu e a recebeu de braços abertos. Em nenhum momento ela duvidou da história, ou mesmo ficou desconfiada do marido, algo que seria até normal e compreensível numa situação como essa. Sônia imediatamente foi admitida para trabalhar como doméstica na casa do casal. E não foi preciso esperar muitos dias para que Andréia percebesse que se tratava de uma moça muito caprichosa, muito organizada e, sobretudo, muito trabalhadora. E ela fazia de tudo. Limpava a casa, lavava, passava, cozinhava. No entanto, como sempre acontece nesses casos, algumas amigas de Andréia acharam suspeito que aquela moça tivesse sido levada à sua casa pelo próprio marido e naquelas circunstâncias, e começaram a colocar minhoca na sua cabeça, insinuando que Sônia fosse amante dele. Suas amigas não acreditavam que Raul tivesse encontrado Sônia por acaso, na estrada. Andréia, no entanto, apesar de ter ficado pensativa, não deu ouvidos à fofoca, mesmo porque, tempos depois, ela acabou indo com a empregada até a comunidade em que ela morava com os pais, para a moça poder levar dinheiro e comida para a mãe e os irmãos. E pôde então confirmar que tudo aquilo que ela havia contado era mesmo verídico. Até o filho do casal, que morava numa outra cidade, ali perto, e que havia vindo visitar os pais, se impressionou com Sônia ao conhecê-la. Comentou com Andréia que Sônia era muito bonita, além de trabalhadora e muito caprichosa. E a cada dia que passava, Andréia gostava mais e mais dos serviços da jovem, até que alguns meses depois,
ela se deparou com uma situação que jamais poderia imaginar. Enquanto Sônia buscava mantimentos para casa no mercado, Andréia entrou no quartinho da empregada e, no meio de outras coisas, acabou encontrando um teste de gravidez. E mais do que isso, viu que o teste tinha resultado positivo. A menina estava grávida e estava escondendo isso da patroa. Mas quem poderia ser o pai? Sendo que ela não conhecia ninguém ali na cidade, tinha vindo de uma comunidade rural. Andréia sentiu até uma vertigem quando a imagem do marido surgiu de repente na sua mente. Será que o Raul tem alguma coisa a ver com isso, meu Deus? Foi a primeira coisa que lhe ocorreu. Será que as amigas de Andréia tinham razão quando tentavam instalar aquela dúvida na sua cabeça? Será que Raul realmente já conhecia Sônia de algum outro lugar? Assim que encontrou aquele teste de gravidez, cujo resultado tinha dado positivo, Andréia imediatamente pensou que seu marido pudesse ter alguma coisa com aquilo. Afinal de contas, até onde ela sabia, Raul era o único homem com quem Sônia tinha contato. Ela confiava no marido, mas também não podia botar a mão no fogo por ele com uma moça tão bela, morando ali na casa deles. Tudo o que suas amigas haviam dito, tentando insinuar que poderia haver alguma coisa entre Raul e Sônia, veio à sua mente como um turbilhão. Ela não comentou nada com a moça sobre o teste de gravidez. E também não fez nenhuma pergunta, como também não comentou nada com o marido. Porém, naquela noite, ficou reparando no jeito dos dois e acabou chocada ao perceber o modo carinhoso como Raul tratava da empregada. Enquanto ela cozinhava, por exemplo, ele ficava o tempo todo ali provando a comida, elogiando. Aos poucos, a confiança que Andréia sentia foi ganhando ares de convicção. Mesmo assim, ela guardou tudo para si. E a cada dia que passava, se torturava, principalmente porque para ela estava mais do que evidente que devia mesmo haver alguma coisa a mais entre Raul e Sônia, que ele provavelmente devia ser de fato o pai da criança que a moça estava esperando. Toda vez que ela via o marido conversando com a empregada, seu coração se partia em 1000 pedaços, porque ela não queria acreditar. Se perguntava sem parar: será que meu marido é capaz de fazer isso comigo, meu Deus? Ainda menos aqui, dentro da minha própria casa. Ao mesmo tempo, no entanto, Raul vinha agindo como se estivesse escondendo alguma coisa dela. Chegou num ponto que ela se viu obrigada a tomar uma atitude e acabou expulsando a moça de sua casa. Apesar de saber que ela estava grávida, tomada pelo ciúme e pelo despeito, há dias guardando dentro de si todo aquele drama, sofrendo, se angustiando, Andréia simplesmente a mandou embora. Raul, quando soube, foi tirar satisfações com a mulher. Perguntou por que motivo ela havia feito aquilo, no que Andréia, revoltada, ordenou que ele também arrumasse suas coisas e fosse embora dali. Não deu maiores explicações. Estava revoltada, alterada. Raul tentou acalmá-la. Pelo jeito, você já está sabendo da gravidez da Sônia, né, amor? Eu não te contei porque não queria te preocupar. Não me chame de amor. Você me trai com a empregada, engravida essa menina e ainda me chama de amor? Andréia, por favor, não tire conclusões apressadas. Eu não tenho nada a ver com isso. O filho que ela está esperando é do Eduardo. Lembra daquela vez que ele esteve aqui nos fazendo uma visita? Eduardo era o filho deles que morava em outra cidade. Raul então lhe contou que sabia que Sônia tinha se envolvido com o filho deles e que ela tinha engravidado, mas que Eduardo não estava querendo assumir a criança e que ele estava tentando resolver a situação da melhor maneira que podia. Por isso não tinha contado nada para ela ainda. Andréia não conseguia conter a surpresa, como também não conseguia acreditar. Isso é mesmo verdade, Raul? Você não está mentindo para mim? Quando se deu conta da injustiça que tinha cometido, se arrependeu e foi atrás da pobre moça. Porém,
não conseguindo encontrá-la. Eduardo, quando soube, ele, que num primeiro momento não tinha aceitado muito bem a gravidez da menina, também saiu à procura da jovem, até que dias depois ela foi encontrada na comunidade em que morava, na casa de sua mãe. De joelhos, o rapaz pediu perdão à amada. Falou que tinha se assustado com aquela notícia. Disse que teve medo de perder a sua liberdade quando soube que seria pai, mas que tinha repensado a sua atitude e queria assumi-la juntamente com o filho que ela estava esperando. Ela o perdoou e os dois se casaram pouco tempo depois. Andréia pediu perdão mais uma vez e acabou aprendendo desse modo que não se deve julgar ninguém sem ter absoluta certeza, somente por uma conclusão tirada às pressas, no calor do momento e da emoção. Ela pensou que a jovem estivesse esperando um filho do seu marido, só que não era isso o que tinha acontecido. Na verdade, aquela moça estava carregando não o filho do marido, mas sim seu netinho no ventre.